Então, Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor: E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio e quente, ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. A intimidade de Laodiceia. Um texto das Escrituras, irmãos, muito conhecido, mas é um texto muito desafiante, um texto que nos traz muita responsabilidade como a igreja do Senhor nos santos dos últimos dias. Nós somos os santos dos últimos dias aqui nessa terra, e diante do Senhor representamos o sangue de Cristo que foi derramado na cruz pelos nossos pecados diante desse mundo mal perverso. E aqui em Apocalipse 2 e 3, o apóstolo João mostra que o Senhor Jesus Cristo endereçou essas cartas a 7 das igrejas da Ásia Menor. As cartas tinham uma instrução, tinham uma repreensão, um encorajamento, e também tinham um desafio a essas igrejas de se permanecerem fiéis, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Então, na maioria dessas cartas há elogio, reclamações ou até uma crítica. O Senhor faz uma crítica e uma ordem, um compromisso de estar firme. Mas aqui especificamente na carta à igreja de Laodiceia, assim como na carta à igreja de Sardes, o Senhor diz que não aceitava as obras que a igreja estava fazendo diante de Deus e diante dos homens. Ele não concordava com a postura dessas igrejas. E aqui especificamente ele diz que essa igreja é morna, é uma igreja espiritualmente morta. E isso, irmãos, é um desafio para nós como igreja nos dias de hoje. Nós não podemos cair na mesmice, nós não podemos nos acomodar para nós não sermos mornos no nosso comportamento, no nosso testemunho diante de Deus e dos homens, né? Ele diz: quem dera fosse frio ou fosse quente. Nós temos que ter uma posição como crentes definidas, claro que ao lado do Senhor, né? Ou abandonar a congregação, como é costume de alguns, mas nunca estar no meio da congregação sendo morno, porque nós vamos ver qual é o resultado. E o Senhor diz no versículo 15: conheço as tuas obras. Conhecer é uma intimidade. Gnosko, do grego, diagnóstico, conhece. Mateus 19, 5 diz: deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á com uma mulher. Ou seja, vão ter intimidade, vão ter um relacionamento. Mateus 1, 25 diz que não conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, José não conheceu Maria até que Jesus Cristo nascesse. Por quê? Porque era o propósito de Deus, do Filho de Deus, nascer de uma mulher virgem que não tivesse relacionamento com o homem. Então, quando ele diz que não conheceu aqui, é no sentido de não ter tido relação entre marido e mulher, a relação necessária para que pudesse nascer uma criança. Isso veio do Espírito de Deus. Então José não tocou no corpo de Maria até que Jesus nascesse. Gênesis 4:1 diz que conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e teve um filho, ele colocou o nome de Caim. Aqui houve uma ligação carnal entre um homem e uma mulher para que houvesse a concepção e o nascimento de Caim. Então, irmãos, conhecer é ter intimidade. Mas nós vamos ver que conhecer, ele vai além do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, vai numa intimidade em tudo aquilo que ele tem
de bom dentro do relacionamento entre marido e mulher, na área espiritual, em todas as áreas da sua vida, não só na área de satisfazer os desejos carnais. Então, um homem e uma mulher, eles devem se conhecer profundamente, eles devem ter um relacionamento numa união familiar. Por quê? Porque há uma intimidade, e quando nós somos íntimos, nós vamos desejar o bom para os dois lados, não só para mim, mas para os dois lados. Então Jesus Cristo diz que Ele conhece a igreja, não no sentido de conhecer como um homem e uma mulher, mas a intimidade da igreja. Jesus Cristo olhava para aquela igreja e via como ela se comportava diante de Deus na parte espiritual, como era o relacionamento dessa igreja com o Deus Todo-Poderoso, assim como deve ser o relacionamento no casamento, íntimo, buscando o melhor, deve ser na igreja, buscando o melhor. Por quê? Porque Jesus Cristo é o noivo, e a igreja é a noiva. Então, há um relacionamento conjugal entre a igreja e Jesus Cristo no sentido espiritual. E aqui em Apocalipse, Jesus Cristo disse à igreja de Laodiceia, implicações, irmãos, que envergonham qualquer que seja a igreja. E isso nós precisamos trazer como alerta para nós, crentes pessoalmente, nós como igrejas. Como tem sido a nossa conduta? Será que ela é igual à igreja de Filadélfia, que só foi elogiada por Jesus Cristo? Ou será que a nossa conduta é uma Laodiceia ou Sardes, que tem alguma coisa? Eu conheço as tuas obras, mas tem isso, isso e isso contra ti. Nós devemos ter esse alerta. Então, a palavra de Deus, ela é dura, nós falamos por irmão Paulo, mas ela precisa ser pregada para nos tirar da nossa zona de conforto, nos alertar para que os perigos que nos cercam, e o inimigo está ali bramando ao nosso derredor para fazer que nós caiamos, para que manchar o testemunho. E quando Jesus Cristo olhar para nós e dizer assim: eu tenho algo contra ti, individualmente e como igreja, porque nós individualmente fazemos a composição da igreja. Então nós todos precisamos nos exortar individualmente para que como igreja possamos ser fortes. Não és nem frio e nem quente. A igreja era assim, nem fria nem quente, ou seja, ela não estava com o pé completamente no mundo, mas ela também não era espiritualmente separada, santificada, vivendo de forma a agradar a Deus. Isso é ser morno, isso é diante de Deus não agradar ao Senhor. Então Cristo não aceita que as nossas obras não acompanhem a fé que nós colocamos no seu sangue que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Nós devemos andar conforme a palavra do Senhor. Então as nossas obras precisam ser santas, elas precisam demonstrar todo o amor que o noivo teve pela igreja, e isso é a conduta, é o nosso testemunho conforme nós agimos. Morno está em cima do muro, não é nenhuma coisa nem outra. Isso aos olhos de Deus é repugnante. Ele diz: vou te vomitar. Ele vai vomitar. Então qual tem sido a minha posição, a tua posição como membro da nossa igreja local? Como nós temos nos comportado? Temos tido uma posição ao lado do Evangelho? Tiago 3 diz lá sobre a língua, versículos 9 a 12: com ela, com a língua, bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos o homem. Quer dizer, para o bem e para o mal, feitos semelhantes de Deus, a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Olha a advertência dele: porventura deita água, uma fonte, água doce e água salgada? Ela deita? Não, ela só dá uma ou outra, não tem como ter as duas, ou é uma ou é outra. Ela não é morna, nesse sentido que ele está dizendo. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Então, nós não podemos, irmãos, ser dessa forma, mornos. Nós temos que ter essa posição bem definida, e a palavra de Deus nos exorta a isso. Nós precisamos mostrar uma conduta única. É difícil, mas a palavra de Deus me santifica todo dia, se eu abrir a palavra e meditar nela, para que eu tenha essa conduta que agrada ao Senhor, porque Ele conhece o meu caminhar, desde que eu acordo até o momento que eu vou deitar, e eu preciso andar de forma com a palavra de Deus. Água doce, água amarga, não pode ser misturada. Por quê? Porque ela vai ficar saloba e tu não vai poder tomar. Não posso dizer que estou fazendo bem se quando eu viro as costas o irmão me vê fazendo mal.
Então é uma ou outra coisa andar de mãos com o mundo e andar de mãos com o Evangelho. Deus não aceita, irmãos. Deus não aceita. E é o que o mundo faz, é o que essas igrejas estão cheias. No templo, santidade, quando vão para casa não tem santidade. Por quê? Porque isso convém às pessoas. Mas a palavra de Deus mostra aqui o Senhor advertindo para o comportamento. Malaquias 1, versículos 8 e 9 diz: porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Por que eu dou para o mundo o melhor e para Deus eu dou a sobra, ou dou o que não vale nada? É o que está dizendo aqui Malaquias. Malaquias está exortando: ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de vós. Isto veio da vossa mão. Aceitaria ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, Deus tem o direito de exigir de nós, como salvos em Cristo Jesus, o melhor, e a palavra de Deus nos cobra isso. E nós, quando ouvimos ou lemos ou somos exortados, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Se temos algo que tem restringido eu dar o meu melhor para Deus, seja em oferta, seja no meu tempo, seja na minha santidade, como eu me comporto diante das pessoas. Deus exige isso, Ele não quer sobras, porque quando eu vou lá visitar o presidente, eu não vou de bermuda, de chinelo, não, eu tenho que ir lá conforme manda o figurino para chegar na frente do presidente da República. E por que com Deus eu trato diferente? Seja na vestimenta, seja na minha fala. Eu tenho visto na internet, nesse tempo que houve essa pandemia, muitas igrejas, tu passa na internet e começa a ouvir a mensagem, o palavreado que aqueles pregadores usam não é de acordo com a palavra de Deus. Como que eu vou apresentar algo diante de Deus com gírias, com aquilo que o mundo molda como um caráter das pessoas? Eu vou me apresentar diante de Deus dessa forma? Não pode. Ou é um ou é outro. Eu não posso ser morno, eu não posso atuar conforme a situação me exige. Não, eu tenho que ser crente aonde for. E Deus está cobrando isso aqui no livro de Apocalipse dessa igreja. E ainda diz lá em Malaquias, ele fala que Deus não aceita adoração que não seja uma adoração conforme a palavra de Deus. E ele diz lá no versículo 10 de Malaquias 1, que quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo de meu altar, eu não tenho prazer de vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Ou seja, Deus está dizendo, se é para me servir assim, fecha as portas da igreja, eu não aceito isso. Eu quero o melhor de ti, meu irmão. É o que Deus está dizendo para nós. Ele quer o nosso total, Ele quer não ser só meu Salvador, Ele quer ser meu Senhor. Ele está dizendo para a igreja, eu quero que tu me sirva e que eu seja o centro da tua mente, do teu coração, para te viver nesse mundo. Até porque, irmãos, nós somos passageiros nesse mundo. De pouco nos importa ganhar todo, nós já vamos ver um versículo que vai falar sobre isso, de pouco me importa ganhar todas as riquezas desse mundo, se eu não vou usar para a glória de Deus, pouco valor tem. Então Deus não aceita, é como está dizendo aqui, eu não aceito o morno, uma hora fazendo uma coisa de um jeito, outra hora de um outro jeito, quer seja em palavras, quer seja nas minhas atitudes. Deus quer o melhor fechar as portas se não for assim, é o que está dizendo a palavra do Senhor. Deus exige, versículo 16, uma decisão, conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. O que tu vai escolher, ser frio ou quente? Frio vai sair da presença de Deus, vai viver conforme o mundo. Agora quente, vai estar servindo conforme a vontade do Senhor. A decisão precisa ser tomada, porque causa náuseas diante de Deus. Ele vai nos vomitar, irmãos. Ele não vai nos abençoar. Ele não vai pactuar com o mal. Deus não pode cobrir o pecado, irmãos, se não houver arrependimento, confessar o pecado e abandonar o pecado. Deus não vai perdoar. Agora, se nós abandonarmos, Deus vai restaurar e vai nos usar para a sua glória. É o que Ele está dizendo aqui, para que essa igreja tenha esse tipo de comportamento. Algo estranho no meu estômago, se eu comer, ele vai ficar lá, revirando, causando náuseas em mim,
enquanto que eu não expurgar aquilo, o organismo não vai absorver, eu preciso expurgar. Deus vai fazer assim com um crente que não quer ser fiel, irmãos. Ele não vai admitir, de alguma forma ele vai expurgar da igreja local. Não és nem frio, nem quente, não consagrou a tua vida. É salvo? É, mas não consagrou a tua vida. Não faz aquilo que me agrada, é o que o Senhor está dizendo. Santificai-vos pela palavra. Falta a palavra de Deus na vida de muitos crentes, irmãos, porque muitos crentes só vêm para o culto para ouvir a palavra de Deus, não abrem mais na sua casa. Como que ele vai se santificar? Como que ele vai servir diante dessas pressões no trabalho, na escola, em tudo que é? Olha o bullying que tem contra o cristianismo. Como que ele vai ficar firme, ser quente, se ele não tiver a palavra de Deus presente? Não és nenhuma coisa nem outra, não se consagrou. Oséias 7:8, Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Efraim se misturava com os povos, foi o problema do povo de Israel, se misturou com os povos, a idolatria, e foi levado para o cativeiro por isso. E ele está exortando nesse sentido, irmãos, para que nós tenhamos cuidado. A igreja de Laodiceia era assim, ela se misturava com as coisas do mundo, por isso que ela era morna, ora uma coisa, ora outra, não tinha uma conduta. A nova era é um movimento hoje que prega contra o pessimismo, contra a negatividade. Tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, tudo vai virar em paz. E a palavra de Deus, aonde está presente? Não existe arrependimento de pecado, não existe salvação. Como que as pessoas vão viver harmonia se Jesus Cristo não faz parte das vidas deles? Vai ser um Putin que vai entrar e vai atacar a Ucrânia. Não tem outra forma, irmãos. Se não tem Jesus Cristo, não tem um amor fraternal, não tem um amor ágape em nosso coração. E nós vamos nos misturar com as coisas do mundo, vamos dar a mão para o mundo e vamos fazer as coisas que não agradam a Deus, vamos odiar o nosso próximo ao invés de amar o próximo, levar o Evangelho para eles. Agora, como que eu vou levar o Evangelho para eles se eu não demonstro uma vida de santidade? Como ele vai crer que ele precisa de Jesus Cristo se ele não vê Jesus Cristo na minha vida? A igreja de Laodiceia era assim, carente, morna, porque não tinha uma posição. Nós temos, irmãos, a palavra de Deus, nós somos, não porque somos batistas, mas nós somos fundamentados na palavra de Deus, porque tem muitos batistas que não são fundamentados, mas nós como batistas temos o fundamento que é a palavra de Deus e pregamos ela. Ela é dura? É, como Jesus Cristo está sendo duro aqui com essa igreja, e a palavra tem que ser sempre dura conosco, irmãos, porque se ela não for dura, nós vamos nos acomodar, ela tem que nos sacudir, ela precisa fazer a obra para a qual ela é enviada. Morno, a igreja morna vira um clube, vira uma ação social, não vira um ponto para a salvação, para a pregação do Evangelho, para a santificação. Os pecados são relevados, eles precisam ser tratados com amor, à luz da palavra de Deus, para que haja reconciliação, para que haja santidade na igreja local, para que Deus possa ter prazer em olhar para a igreja, conheço as tuas obras e vou abençoá-los, porque essas obras me agradam. É isso que Deus busca de uma igreja fundamentada na sua palavra. E em Mateus 21:13, e disse-lhes Jesus falando, está escrito, minha casa será chamada de casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões, porque são mornos, deixa entrar qualquer doutrina, deixa entrar qualquer coisa, e acaba sendo isso, vira, ao invés de um local para a pregação do Evangelho, para a salvação, para qualquer outra coisa. A igreja contemporânea tem que ter o mesmo cuidado, irmãos, porque a igreja primitiva não teve, nós temos que ter esse cuidado, graças que teve Filadélfia e as outras igrejas que foram fiéis, mas Deus nos alerta nesse sentido. Um sapo, se tu pegar um sapo e jogar numa panela de água fervente, quando ele tocar as patinhas naquela panela de água fervente, ele vai pular e vai sair, vai fugir. Agora, se tu pegar um sapo e botar ele numa panela com uma água, temperatura ambiente, botar ele lá dentro, ele vai lá para o fundo e vai ficar acomodado. Bota para ferver, ela vai começar a esquentar, ficar morna, vai ferver e o sapo vai se desmanchar lá dentro, porque ele não vai sentir. E é esse o alerta que Jesus Cristo está nos dando aqui, irmãos. Nós temos que ter cuidado para não a mornidão nos tirar a consciência das coisas que nos cercam e o inimigo tomar conta do nosso entendimento e nos levar por caminhos que não agradam
ao Senhor. Oséias 7:8 falou lá num pão virado, um pão virado, a bora, quando assada na brasa, se nós não virarmos ela simultaneamente, um lado vai ficar cru e o outro lado vai ficar cozido bem ou até queimar, morno. Nós não podemos assim, irmãos, tem que ser parelho. Todos os membros da igreja local, eles têm que ter o mesmo pensamento. Mas aí o mundo vai dizer, quem tem o mesmo pensamento é burrice. Não, a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, tenham todos o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Então, o sentimento em Cristo Jesus, quando é unânime, ele é para a glória do Senhor, não como o mundo diz que é burrice, não, porque a palavra de Deus deseja que seja assim. O mundo não quer isso, ele quer a mornidão para que nós não sirvamos ao Senhor. Então tenhamos cuidado, irmãos, que a palavra de Deus possa nos alertar para que as nossas boas obras, elas sejam condizentes com a nossa fé, com a nossa fala. Todas as coisas devem andar para o mesmo lado, porque senão nós vamos ser um pão virado, mal cozido, vamos ser mornos. Pega água gelada e mistura com água fervente, não dá para tomar. Agora, se tu usava a água fervente para alguma coisa e a gelada para outra, tu vai usar elas para um bem próprio. Mornidão, Deus não aceita, irmãos. Não passa por Deus isso. Quem é morno é aquele que sabe se levantar, dar sugestões, tem planos, tem as ideias mirabolantes, mas não levanta o dedo para fazer nada, não coloca em prática. Isso é mornidão. A igreja não pode ter isso. A igreja tem que ter ideias e colocar em prática, fazer evangelismo, né? Com as crianças, o teatro aqui, para poder levar a palavra de Deus, distribuir folheto, ter um testemunho de santidade, separação. Isso vai honrar e glorificar a Deus. Não é ser morno, é ativo na obra do Senhor. Deus quer, então, irmãos, a visão correta em todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu entrei lá com a intimidade no casamento. O Senhor como noivo e nós como noiva da igreja como noiva, Deus quer ter uma intimidade plena conosco em todas as áreas da vida da igreja local. Devemos buscar então as coisas íntimas que o Senhor mostra na sua palavra dia a dia, irmãos. Não só quando convém, dia a dia. Quando eu estou alegre, para dar glórias a Deus. Quando eu estou triste, para me fortalecer, para que eu possa continuar dando glória a Deus em meio a essas circunstâncias adversas. Busque essa intimidade. Ele diz: conheço as tuas obras, e Ele aprova. É um desafio para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos agradar ao Senhor. A intimidade, para que Cristo não nos vomite. Vomitar-te-ei da minha boca, versículo 16. Quão triste é isso, o crente ter esse comportamento de ser repugnável diante do Senhor por causa da sua falta de santidade, de separação das coisas do mundo. A igreja de Laodiceia não tinha fervor, não tinha valores espirituais, era miserável. Versículo 17. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Orgulho, prepotência. Nós somos a melhor igreja, se dizendo rico, e o Senhor mostra miserável, ou seja, não tem testemunho, não tem conduta, não tem uma vida que agrada. Apesar de rico, abastado, falta o principal, que é olhar para a pessoa de Jesus Cristo e viver conforme o Senhor mostra. A igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Como pode uma igreja dessa dizer que serve ao Senhor? Não pode. O Senhor repreendeu, mas se dizia rica, abastada. Quando, irmãos, nós não conseguimos muitas vezes reconhecer o nosso pecado, confessar e abandonar, nós temos esse comportamento que é o orgulho. Eu sou o mais santo de todos, eu sou o melhor de todos. E aí eu prejudico a igreja local no crescimento de pessoas, no crescimento espiritual, nas bênçãos de Deus, que o meu pecado muitas vezes retém a bênção sobre a vida dos irmãos. O crente tem que ter essa consciência, porque ele está na mesma igreja, ele tem a mesma intimidade com o mesmo Salvador na igreja local, só que não está de acordo com a palavra do Senhor, está retendo as bênçãos sobre
a igreja local. Então, muitas vezes nós precisamos nos questionar como tem sido o meu entendimento, o meu comportamento em relação à palavra de Deus, para que eu possa ser uma bênção na igreja local junto com meus irmãos. Isso é um desafio, irmãos, para o crente. Só a santidade que nos traz isso. Então, a igreja primitiva do primeiro século, irmãos, ela teve esse comportamento. E Paulo fala, lá em Atos 17:4, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Alvoroçar o mundo, irmãos, é o que a igreja tem que fazer. Como? Sendo santa, pregando o evangelho, tirando as pessoas da sua condição de condenação e aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Ah, mas tu vai salvar as pessoas? Não, eu vou pregar para que o Espírito Santo faça obra na vida das pessoas, para que elas possam reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Alvoroçar o mundo no sentido de espalhar o evangelho, de mostrar a necessidade às pessoas para que elas possam ser transformadas. Nós temos feito algo em prol do evangelho, ou temos, como igreja, estado acomodado? Nós devemos impactar, irmãos, a vida das pessoas. Tu se diz abastado e rico, talvez porque atingiu o ápice, mas Jesus Cristo mostra: é infeliz, é miserável diante de mim. Versículo 18: aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha tua e a tua nudez, e te unja os olhos com colírio, para que vejas. Ele mostra aqui, irmão, que o orgulho precisa ser trocado pelo ouro refinado. Por quê? Porque o ouro refinado, ele é comparado à justiça de Deus. Então, se despoja de tudo aquilo que é a justiça do homem, e se reveste tudo daquilo que é a justiça de Deus, que a palavra de Deus mostra. É o que o Senhor está dizendo: compra de mim, ou seja, vem na minha palavra e eu vou te mostrar o que tu precisa ter para que tu possa ser aprovado. Troque a tua justiça falsificada pela verdadeira justiça que a palavra de Deus mostra. É o que o Senhor está dizendo àquela igreja, nos diz hoje em nossos dias. Por quê? Porque a palavra de Deus é ontem, hoje e eternamente. Ela permanece ao longo dos anos, e nós precisamos, irmãos, não ser estranho a essa palavra. Ela tem que ser pregada. Alguém pode dizer assim: ah, mas ela está sendo dura para mim. Faz a mesma dureza aplicando na tua vida. Faz isso com a palavra. Ela é dura, aplica na tua vida para que tu possa glorificar a Deus. Então, irmãos, que a nossa realidade como igreja não seja a realidade dessa igreja de Laodiceia. É o desafio que eu trago aos irmãos na manhã de hoje. Como igreja, vamos continuar servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele viesse hoje nesse púlpito e nos perguntasse: eu conheço as tuas obras, o que nós diríamos para o Senhor? Como tem sido a nossa obra? Como nós temos nos comportado? O que nós temos feito? Será que é suficiente aquilo que eu tenho dado para o Senhor em todas as áreas da minha vida? Ou eu posso dar um pouco mais? Ou eu tenho restringido, tenho dado só aquilo que me convém? E ele diz, versículo 19 primeiro, ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Essa é a finalidade da palavra de Deus. Deus nos salvou, irmãos, e deixou a sua palavra para que nós possamos ser um povo zeloso. Por isso que muitas vezes Deus precisa nos castigar, nos corrigir, para que nós abramos os olhos e possamos continuar seguindo, olhando para Jesus Cristo, mostrando que o desafio da palavra de Deus, ele é eficaz para a minha vida. Arrepende-te, ele diz, se for necessário. Se está em pecado, arrepende-te. E no versículo 25, para concluirmos, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo não quer nos salvar, porque nós já somos salvos.
Ele bate a porta não para nos salvar. Muitos usam esse versículo para apelo na salvação. Pode usar? Pode, desde que tu não tire do contexto. Mas aqui ele está batendo na porta minha, tua, como crente, porque ele quer entrar e quer tomar conta completa do meu ser, do teu ser. E ele diz, cear comigo e tu com ele, no sentido de ter uma comunhão íntima, irmão, sem restrições. Por isso que ele bate a porta. E um detalhe, ele bate a porta porque ele não quer colocar o pé na porta do nosso coração, da nossa mente. Ele quer que nós abramos. A tranca está para o lado de dentro. É nós que temos que abrir e permitir que o Senhor seja Senhor completo da nossa vida. Por isso que ele bate a porta. E ele bate dia a dia na porta do meu coração, irmãos. Quando eu abro a palavra, eu vejo ele batendo a porta, dizendo, olha ali, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, para que tu possa glorificar meu nome com a tua vida. Eu quero cear diariamente contigo, sem restrições. Então é o que o Senhor está nos dizendo. Ele quer ser nosso Salvador e nosso Senhor, para que nós possamos dar glória a Ele como igreja. Então, graças a Deus, irmãos, porque nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo que habita em nossos corações, para que possa nos orientar em tempos difíceis, em dias próximos da vinda do Salvador, para que Ele possa, quando vier nos buscar, nos encontrar fiéis, servindo como igreja, como crentes em Cristo Jesus, remindo o tempo, sendo uma bênção, sendo quente, e não repugnando com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, o Senhor, mas agradando o Senhor. Por quê? Porque Ele nos conhece, Ele está dia a dia ceando conosco. E aqueles que talvez nos acompanhem pela internet, que não tenham Jesus Cristo como Salvador, esse mesmo Senhor está batendo a tua porta, usando esse versículo, para que tu possa abrir teu coração e aceitá-lo como Salvador, para que Ele possa ser o teu Senhor, cear contigo. Por quê? Porque Ele já preparou um local lá no céu, mas para isso precisa aceitá-lo como Salvador. Então, procure a igreja local aqui e nós vamos te mostrar como tu pode ter a habitação do Espírito de Deus através de Jesus Cristo na tua vida, aceitando Ele como Salvador. Amém?